Muito obrigado por você estar acompanhando o nosso canal no YouTube. O meu nome é Leonel Lacerda, eu sou investidor e também trader. Assim como você, não sou analista, apenas faço esse estudo aqui para compartilhar uma posição, uma opinião, portanto não entenda como recomendação. Eu daqui a pouquinho já faço o estudo do índice Bovespa e desses papéis aqui. Nós vamos começar por Petrobras, Vale, depois eu olhei todos os gráficos do índice Bovespa, da carteira teórica do índice Bovespa. Gostei desses aqui, Embraer, Natura, EGE, Klabin e TIM. Então esses são os gráficos que eu destaco no estudo de hoje. A seguir nós vamos ver duas siderúrgicas, Metalúrgica Gerdau e Gerdau, e vamos terminar com os bancos. Antes de nós olharmos o Ibovespa, eu quero que vocês deem uma olhada nessa tela aqui. Vejam só, pessoal. Muita gente me perguntando sobre isso, então vou falar bem rápido, tá? Para não tomar muito tempo do nosso estudo. Eu já participo na Bolsa de eleição desde 2010. Em 2010 eu já estava na Bolsa. E sei que toda eleição é marcada por incerteza. Essa incerteza se traduz em risco. Risco é uma palavra bonita para volatilidade. Sobe e desce muito forte, tá? Isso é ruim para quem faz swing trading, aquelas operações que eu gosto de fazer, aquelas operações que têm alguns dias, algumas semanas. Por que é ruim, gente? Porque a gente tem dificuldade para rastrear uma tendência. Afinal, a tendência é de alta ou de baixa. Eu, por natureza, gosto de rastrear tendência na bolsa. Em períodos eleitorais, isso fica difícil. Agora, por outro lado, para quem faz day trading, a volatilidade ela é até favorável para explorar algumas oportunidades, ok? A facada no Bolsonaro, como é que eu vou me posicionar diante disso? Bom, a facada no Bolsonaro, o ataque ao Bolsonaro, na minha opinião, torna a nossa tarefa de rastrear uma tendência no curto prazo, swing trading, ainda mais complexa, ainda mais difícil, ok? Então, na segunda-feira, eu não espero chegar no mercado e ver ali uma tendência definida. Talvez na quarta, na quinta, mais para o fim de semana, vou acompanhar a semana inteira para ver, afinal de contas, como é que isso vai se traduzir no mercado, nos players, para onde eles vão, tá bem? Talvez um norte, e aí eu quero compartilhar com vocês, vai nos dar um norte a pesquisa do Datafolha, que vai sair na segunda-feira à noite. Talvez ela consiga aferir, mostrar alguns sinais dessa facada, desse atentado no Bolsonaro, já indicando um rumo para o cenário eleitoral, ou a confirmação de um cenário eleitoral. E em função disso, nós vamos nos organizar. Tá bom, pessoal? Essa é a minha opinião. Com relação ao índice Bovespa, o que nós podemos afirmar? Índice tem um suporte nessa faixa, 74.269. Isso aqui é um suporte bem importante. Para cima, nós temos resistência onde? Resistência imediata aqui, por onde passam as médias móveis, tanto de 21 períodos quanto de 9 períodos, a linha azul mais fraca. Então, nós temos uma resistência imediata, 76.600 pontos. Bom, para cima, aqui nós temos a resistência principal de curto prazo, na minha opinião, 78.400 pontos até 78.800 pontos, nós temos uma resistência muito importante. Essa é a resistência a ser rompida no curto prazo, na minha opinião. Seguindo o nosso estudo, a gente vai agora ver o gráfico de Petrobras, Petri4, na sequência Vale, e logo eu já faço o estudo dos papéis que eu vou destacar nesse vídeo. Com relação a Petri4, as ações preferenciais, observem que Petrobras tem aqui um fundo, onde é um suporte, 18,23, e, na minha opinião, Petrobras tem uma resistência de curto prazo relevante aqui em 19,30, que é esse topinho aqui, 19,30 e 19,50, isso aqui tudo é uma resistência que, se for vencida essa resistência, na minha opinião, o papel pode buscar 20,30. Então aqui é uma resistência, é um alvo, tá, gente? Esses topos aqui, comportam-se como resistência. Em outras palavras, para quem gosta da teoria das ondas, nós temos o que aqui, gente?
Fundo, possível onda 1, teste de fundo, deixou um candle indicando que isso aqui é de fato um fundo, deixou na sexta-feira um candle de máxima maior que essa máxima, mínima maior que essa mínima, isso aqui é positivo. Volume ligeiramente maior, esse volume precisa aumentar um pouquinho mais ainda. Se romper 19 com 30, 19 com 40, pode buscar 20 com 30. Se romper 20 com 30, continuar subindo, pode buscar 21 com 30, que é esse topo aqui, ó, que é uma resistência bem significativa, tá? Então, será que estamos aqui em Petri 4 diante de onda 1, onda 2 e uma onda 3 para cima? Bom, há sinais de que sim, né? Não podemos afirmar neste momento, mas convém colocar no radar. Vamos olhar agora o gráfico de Vale 3. Vale 3, gente, vejam só, tem uma situação parecida, né? O papel subiu forte, precisava fazer o quê? Precisava fazer um recuo, precisava fazer uma realização. A realização veio, o papel encontrou suporte aqui em 51,75, isso aqui é um suporte, e deixou um indício, um sinal de que pode pivotear, armar um pivô, um eixo para cima. Vamos ver se isso se confirma. Esse candle aqui deixado na sexta-feira é positivo, tá? Porque ele tem máxima maior que essa máxima, que é a máxima anterior, né? Mínima maior que a mínima anterior. Se vale continuar subindo, na minha opinião, pode buscar a resistência principal lá em R$ 56. Por que 56? Que nós temos esse topo. Topo é resistência, lá é uma região de alvo no curto prazo, para quem faz swing trading. O que precisa aumentar nesse gráfico? O volume, olhem aqui embaixo, ó. O volume ainda está muito baixo, esse volume tem que aumentar. Bom, na minha opinião, Vale pode estar diante também de uma onda 1, onda 2, quem sabe uma onda 3 para cima. Se furar R$ 56, aí esse gráfico para mim fica muito, mas muito interessante. Convém lembrar que quem é agressivo, quem tem perfil mais arrojado, vai de repente já montar uma posição aos lotes por aqui, ó. Tá? Quem é menos arrojado, espera o rompimento desse topo. É assim que funciona quem faz o manejo de risco. Quem é menos arrojado, se comprovar uma onda 3 para cima, ganha um pouco menos. Quem é mais arrojado ganha um pouco mais, mas corre maior risco ao comprar aqui. Porque a confirmação do pivô, do ponto de vista teórico, ela ocorre só se houver o rompimento desse topo aqui. Vamos ver na sequência agora os gráficos que eu destaco. Embraer, eu já mencionei no vídeo que nós fizemos semana passada e volto a destacar aqui. A Embraer tem uma configuração gráfica que me parece bem interessante. Por que me parece interessante a configuração gráfica de Embraer? Vamos ver aqui tecnicamente o que ocorre nesse gráfico. Olha só, com a notícia da combinação de negócios, não foi bem recebida pelo mercado, o papel derreteu. Depois que o papel derreteu, congestionou e subiu, ficou aqui andando de lado, fez uma espécie de onda 2 para baixo, teste de fundo. E olha a quantidade de candles que tem aqui, isso aqui é positivo. O papel estabilizou com baixíssimo volume, claro, baixo volume, né? Mas o fato é que o papel agora parece estar armando aqui um pivô de alta. Se e somente se romper 20 com 17, 20 com 20, esse topinho aqui, ó, o papel pode ficar interessante. Eu não estou dizendo que vai, tá, gente? Não estou aqui tentando adivinhar o futuro. Estou aqui tentando deixar claro para vocês uma estratégia baseada na metodologia dos pivôs. Se somente se romper 20 com 20, 20 com 21, por ali, esse topo, o papel pode ficar interessante para quem sabe buscar a resistência primeira em 21 com 31, resistência relevante nesse topinho aqui, ó. Rompendo esse topinho, bom, quem sabe pode buscar 21 com 89, que são esses topos aqui, ó. Então, para que esse rompimento ocorra, tem que observar se vai haver aumento de volume aqui embaixo. Tá? É o aumento de volume que confirma uma tendência. Certo, pessoal? Mas eu gosto muito da configuração gráfica
de MBR3, Embraer, porque pode estar aqui formando onda 1, onda 2 e uma onda 3 para cima. É nisso que eu estou de olho, levando em consideração que esse cenário é um cenário de risco pelo motivo eleitoral. Tudo pode mudar em questão de segundos. Agora, Nato 3. Natura. Também é um gráfico que eu destaco. Não estou sugerindo, não estou recomendando para vocês, tá, pessoal? Não sou analista, não posso recomendar, mas posso compartilhar com vocês e aí vocês decidem de acordo com o critério de risco de cada um. Olha aqui, ó, fez um novo fundo. Concordam? O papel sobe. Precisava fazer o quê? Realização. A realização veio. Essa realização sequer chegou até a média móvel de 21 períodos, que serve como suporte, e já armou aqui o que pode vir a ser um pivô de alta. O que eu quero que vocês identifiquem é isso aqui, ó, onda 1, onda 2, possível onda 3 para cima. Tá? Vamos colocar Fibonacci aqui, para nos ajudar a calcular uma possível expansão desse movimento de alta, se houver. Vamos colocar Fibonacci. Vou colocar a expansão de Fibonacci. A gente coloca aqui no fundo, sobe até a onda 2, puxa até o fundo da onda 2. 100%, pelo menos 100% da onda 1 é onde? Aqui, né, gente? Olha aqui, ó. Então, nós temos um possível alvo lá na região de R$ 33,00, esse topo aqui. Tá? Isso não estou dizendo que vai acontecer, isso estou dizendo que vocês têm que ficar de olho se houver o rompimento desse topo. 31 com 30, 31 com 30, se romper com aumento de volume, o papel pode buscar lá 32 com 60, R$ 33,00, que é aqui, ó, que é onde tem esse topo que é uma resistência, tá bom? Fiquem de olho se vai haver aqui onda 1, onda 2 e onda 3 para cima. É nisso que eu foco aqui nesse gráfico para vocês de Natura. Detalhe também, faço questão de enfatizar que cuidado com esse momento eleitoral, tá, gente? Tudo pode mudar em questão de segundos, com qualquer informação que o mercado considere positiva ou negativa. EG3 é um outro papel que eu também acho interessante. Aqui no caso, para position. O que é position? Aquelas operações que duram vários meses. Então nós vamos colocar no gráfico semanal para olhar aqui o porquê que eu acho esse gráfico interessante. Olha só. Fez um fundo, sobe, lateraliza, fez uma correção no tempo aqui no gráfico semanal e arma um pivô e volta a subir. Enfrentou resistência aqui em 37,70. Tá? 37,70, 37,90, isso aqui é uma resistência. Ó. Rompida essa resistência, rompida essa região aqui de R$ 38,00, vamos colocar aqui R$ 38,00 no gráfico semanal, esse papel pode buscar a região de 39, 39,30, que é esse topo aqui. Isso aqui no gráfico semanal, para uma possível operação de position. Não estou recomendando, estou apenas compartilhando com vocês um gráfico, ok? Cuidem se romper 38 com aumento de volume. O volume tem que continuar aumentando aqui, tá, gente? Para confirmar aquela possível alta. Por que o papel pode buscar lá 39,50, 39,70, Leonel? Porque aqui nós temos esse topo. Esse topo aqui comporta-se como resistência, tá? Então, chegando aqui, ele pode dar uma realizada. Agora, é importante que o papel rompa essa faixa de preço aqui. Isso aqui, gente, ó. Isso aqui o papel tem que romper. E isso aqui é uma resistência significativa, essa faixa azul. Muito bem, seguindo, vamos olhar Klabin. Na semana que passou, eu também, KLBN11, né? Eu também coloquei no vídeo
o gráfico de Klabin e disse que era um gráfico para ficar de olho, para colocar no radar. E continuo dizendo isso. Por que eu continuo dizendo isso? Olhem aqui o gráfico diário de Klabin. Veja só, uma enorme alta precisava fazer o quê? Correção. Correção veio, teste de fundo, né? O papel agora arma uma consolidação e eu continuo dizendo que esse papel fica muito, mas muito interessante se e somente se romper 20 com 20, 20 com 27, esse topo aqui, ó. Ele tem que romper esse topo aqui. Esse topo aqui, tá vendo aqui na esquerda? Isso aqui é uma resistência, ele tem que romper essa resistência. Uma vez rompida essa resistência, esse papel fica muito interessante, porque ele pode projetar toda essa onda 1 aqui para cima. Vamos colocar essa onda 1 aqui para cima. O que nos daria um alvo, gente, vamos ver aqui, lá na região dos R$24, possivelmente. Olha aqui, R$24. Tá? A teoria diz que essa onda 1 aqui pode ser projetada na onda 3. Então, teríamos um alvo lá na região de R$24. Também afirmo que não estou dizendo que isso vai ocorrer. Estou dizendo que isso aqui é tão somente uma hipótese. Caso o gráfico caminhe para essa configuração e rompa 22 com 20, né? Rompa essa região, fica interessante. De repente, monitorar esse papel para que, se isso ocorra, você saiba o que fazer. Agora vamos olhar um outro gráfico aqui, TIM P3. Também é um gráfico que eu gosto muito. TIM. Por que eu gosto desse gráfico? Vou dar um zoom aqui nessa tela. Vejam só. Fez um novo fundo, papel sobe forte, faz aqui o que pode ser uma onda 2 para baixo, testa o fundo. Isso aqui é um teste de fundo. Ó. Que fundo ele está testando? Esse aqui. Mas vejam que o papel deixa aqui um candle, embora seja um candle vendedor, né? É um candle que parece um martelo num fundo. Tá? Ou seja, essa configuração, esse candle em si aqui, ele indica nova alta. Indica, não estamos dizendo que vai acontecer. O fato é, se deixar um candle de máximas e mínimas maiores, pode ficar um gráfico bem interessante e vai buscar, primeiramente, 12,42, que é esse topo aqui. Agora, o que eu quero deixar claro para vocês é, o papel fica muito interessante se romper 12,42. Se romper esse topo aqui, porque ele pode projetar toda essa onda 1 para cima. O que nos daria um alvo aqui nessa região, ó, 12,65. Tá bem, gente? É nisso aqui que a gente tem que ficar de olho. Ó. Possível onda 3 para cima. Então, também colocaria no radar esse gráfico. Quem é mais arrojado vai entrar quando deixar um candle de máximas e mínimas maiores que o candle anterior. Quem é menos arrojado vai esperar o rompimento disso aqui com aumento de volume. Se o volume tiver, se romper isso aqui e o volume estiver caindo, desconfiem dessa possível onda 3 para cima. Pode ser que não seja. Eu sempre olho o volume, tá, gente? O volume aumentando e rompimento de topo é um setup que eu gosto muito de operar, porque ele é um setup muito forte e com uma probabilidade alta de gerar ganhos para a gente. Vamos olhar agora as siderúrgicas. O pessoal gosta muito de fazer trade com as siderúrgicas. Eu vou destacar duas aqui, Global 4 e depois a Gerdau. Começando por metalúrgica, Gerdau. Vejam, pessoal, que o papel parece estar armando aqui um pivô. Olha aqui, ó, um eixo. Se confirmar essa alta, o papel encontra uma resistência aqui no meio do caminho, né? Em 7,90, 7,95, isso aqui tem uma resistência de curto prazo. Rompido isso aqui, pode buscar o topo 8,30, que é esse topo anterior, que é uma resistência importante.
Tá? Então aqui o papel pode bater e voltar a recuar. O papel tem suporte onde? O papel encontrou suporte aqui, ó, 7,51. Depois dessa alta aqui, é normal que o papel fizesse uma realização, foi uma realização bem forte. Agora cuidem, se subir, tem que subir com o volume aumentando aqui embaixo, tá, gente? Para justificar uma tendência de curto prazo de alta até o topo. Papel, para mim, metalúrgica Gerdau, fica muito interessante se romper 8,33, 8,35. Tá? Para mim esse é o rompimento mais importante. Mas tem gente que gosta de aproveitar esses tiros curtos aqui para uma operação de curto prazo. GGBR4. Agora a Gerdau. Bom, a Gerdau, gente, depois dessa subida enorme, fez aqui um teste de fundo. Tenta subir e encontra dificuldade. O papel tem suporte aqui em R$15, depois 15,34 é um suporte. Vejam que deixou um martelinho no fundo e um candle de máximas e mínimas maiores. Isso é positivo. Quem quiser aproveitar aqui uma possível alta, o que vale dizer é que o papel tem resistência lá em 16,51, 16,60. Essa região aqui já é resistência. Ó. Vencida essa resistência, pode buscar a próxima, 17,15, que é onde nós temos esse topo aqui. Agora, cuidem se ele vai subir com aumento de volume também, tá? Outra coisa, esse papel ele tem uma resistência aqui de curto prazo nas médias móveis. Médias móveis agora aqui são resistência. Ó. Então, 15,95, R$16 por ali, já vai encontrar algum tipo de resistência, tá? Se desconhecer essa resistência e continuar subindo, a próxima, na minha opinião, é aquela que eu mencionei, 16,51. Eu não vou aqui falar para vocês o gráfico de... Não vou nem mencionar o gráfico de Usiminas, né? Porque eu não vejo uma mudança significativa nesse gráfico. Continua aqui, ó, gente, né? Nesse lenga-lenga aqui, nessa praticamente uma congestão aqui, ó. Né? Não sai desse lugar nunca. E CSN também não vejo... CSN para swing, tá? CSN A3. Estou aqui me referindo para swing trading. Não vejo também nenhuma mudança significativa nesse gráfico. Continua aqui praticamente lateralizado aqui nessa faixa de preço. Ó, tá? Aliás, CSN encontrou aqui, está numa região aqui bem de suporte. Né? Vou voltar lá o gráfico. CSN A3. Olha aqui, ó. Tem um suporte bem 8,20. É um suportão. Perder isso aqui, gente. Pode pular aqui para 7,97, depois mais embaixo, viu? 7,66. Agora, se voltar a subir, resistência aqui, curto prazo, de curtíssimo prazo, em 8,60. Depois pode voltar lá para aquele 8,88, que é esse topo aqui. Ó. O fato é que o papel não está conseguindo sair dessa faixa aqui de preço. Vamos terminar com Itube 4, Banco Itaú. Bom, o que dizer de Banco Itaú? Primeira coisa, se nós quisermos imaginar que o índice Bovespa vai subir, vai repicar, os bancos têm que subir, porque é um setor importante no índice, tem quase 25% de peso na carteira teórica do índice. Itaú é um deles, né, gente? Itaú tem suporte 40,85, está aqui um suporte, quase o papel perdeu esse suporte aqui, né? Está fazendo fundos cada vez mais fundos, né? Olhem aqui, ó. O fato é que o papel agora dá indícios de que vai repicar, já começou a repicar e, na minha opinião, encontra 43,50, 43,60, essa faixa de preço aqui é uma resistência de curto prazo. Tá? Chegando aqui, pode voltar a cair. Se romper essa faixa de preço aqui, aí o papel fica bem interessante, que ele pode buscar os topos, 46,20. Esse topo aqui e esse topo aqui, que isso aqui é uma resistência de curto prazo, de médio prazo bem importante. Mas se e somente se romper essa faixa de preço aqui, tá? Que é 43,70, né? 43,68, 43,70. Cuidem o volume. O volume aqui aumentando, o papel rompendo isso aqui, pode voltar a ficar interessante. BBAS3. Vamos terminar o nosso vídeo de hoje com Banco do Brasil. Banco do Brasil também fazendo fundos cada vez mais fundos, o que neste momento isso aqui tudo é uma correção dessa enorme onda 1 aqui. Lá no gráfico semanal a gente pode ver melhor isso. Tá?
Muito bem, o papel aqui fez o que, gente? Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Nós temos aqui todo um ciclo de Elliott. Tá? E agora? O papel fez um novo fundo, então podemos dizer que isso aqui é um suporte. 28 com 11 é suporte. Indica que pode repicar. Veja que já deixou um candle de máximas e mínimas maiores, com leve aumento de volume. Tá? Pode repicar. Se repicar, encontra resistência onde, Leonel? Na minha opinião, resistência importante aqui em 30,50. Depois, R$ 31,15, que é essa faixa de preço aqui. Ó. Tá? O que eu acho interessante nesse papel? Eu não gosto de operar repique, então seria interessante, sobe, testa o fundo e lança uma onda 3. Aí sim ficaria interessante. Tá? Eu esperaria esse movimento aqui. Eu sempre procuro encontrar nos gráficos o pivô de alta. Esse eixo aqui que pode sustentar toda uma nova alta. Ok? Nesse momento não vejo isso em Banco do Brasil, mas tem gente que gosta de operar repique. Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela colaboração aí de todos, pela audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like que está aí embaixo. E nos vemos no próximo final de semana. Até lá!